agradeço a presença de todos sobre a proteção de Deus e para abertos trabalhos da 29ª sessão ordinária. Dispenso a execução do hino de pescaria brava. Solicito ao senhor secretário para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Boa noite a todos. Gilberto Neves Silva. Presente. Jairo Ronaldo Correia. Presente. João Batista Mendes de Medeiros. Presente. João Fernandes Floriano. Leandro Francisco. Presente. Margarete da Silva Martins. Presente. Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Senhor secretário, a Leia, a Rosilene, pediu para justificar por motivos de saúde. Então, o meu presidente, na exceção da vereadora Rosilene e o vereador João Fernandes Floriano, os demais se encontram nesta casa esta noite. Solicito ao senhor secretário para que efetue a leitura da ata da 28ª sessão ordinária. Aos 22 dias do mês de agosto de 2023, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro da M37, neste município de Pescaria Brava, reuniu-se os vereadores de caráter ordinário sob a presidência da vereadora Rosilene Faísca da Silva e secretariada pelo segundo secretário, vereador Jairo Ronaldo Correia. Foi solicitado ao secretário que enviasse chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves Silva, Jairo Ronaldo Correia, João Fernandes Floriano, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos e Rosilene Faísca da Silva. O vereador Rinaldo Rodrigues justificou sua ausência ao ver no Código Regimental. A presidência solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata da 27ª sessão ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Posteriormente, foi realizada a leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. Os vereadores presentes apresentaram o requerimento número 79 de 2023, solicitando informações quanto às lajotas retiradas da SC 437. Listagem das ruas que serão contempladas com as lajotas, listagem de ruas que já foram calçadas e reposto dos requerimentos, a resposta dos requerimentos apresentados pelos vereadores quanto às solicitações de ruas a serem calçadas pavimentadas. Posteriormente, foi realizada a leitura dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 34 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e crescimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga. Os projetos foram encaminhados para as comissões e, não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, a presidente vai encerrar a presente sessão, convocando a sessão ordinária para o dia 29 de agosto de 2023, às 19 horas. Presidente, esta é a ata da 28ª sessão ordinária. Coloco em discussão e em votação a ata da 28ª sessão ordinária. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura das proposições e projetos de lei constante da ordem do dia. Indicação número 28 de 2023. O vereador Leandro Francisco, da bancada do MDB, que é abaixo do STF, na forma regimental, depois de ouvir o plenário ser aprovado, requer seja encaminhado ao excelentíssimo Teodoro Paulo Oliveira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: determinar ao setor competente que tome providências quanto à instalação de lombadas ou redutores de velocidade na rua Orlando de Benevenuto, próxima à residência da Terezinha Mendes, na entrada da torre, bairro da Defesa.
munícipes procuraram esse vereador, cobrando providências no sentido de proceder à instalação de lombadas ou redutores de velocidade no endereço acima citado. Referida reivindicação é pertinente, visto que a rua é muito movimentada e os automóveis trafegam em alta velocidade. Sala das Sessões, 29 de agosto de 2023, respeitosamente, Leandro Francisco, vereador do MDB. Para a leitura, projeto do Poder Legislativo da Mesa Diretora é o projeto de resolução número 04/2023, de 23 de agosto de 2023. Emenda, ele dispõe sobre a retenção de tributos no pagamento aos funcionários realizados pelo Poder Legislativo no município de Pescariabrava, Santa Catarina. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Pescariabrava, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes desse município que encaminhou ao plenário da Câmara para apreciação e votação o seguinte projeto de resolução. Considerando o disposto no artigo 158, inciso 1º da Constituição da República, que atribui aos municípios a titularidade do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituíram e mantiverem. Considerando a tese fixada no tema número 1130 da repercussão geral no julgamento do recurso ordinário número 1.293.453 no Rio Grande do Sul, que deu interpretação conforme a Constituição Federal, o artigo 64 da Lei Federal número 9.430 do ano de 1996, para atribuir aos municípios a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bem ou serviços e possibilitar a utilização do mesmo regramento aplicado pela União, no caso, a Instituição Normativa número 1234, de 11 de janeiro de 2012. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal efetuar pagamento a pessoas jurídicas referente a qualquer serviço ou mercadoria contratada pelo Estado deverá proceder à retenção do imposto de renda com base na Instrução Normativa número 1234/2012 e alterações posteriores, bem como ao disposto nesta resolução. Parágrafo 1º. As retenções serão efetuadas sob qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços para entrega futura. Parágrafo 2º. Não se sujeitam à retenção do imposto de renda na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencadas no artigo 4º da Instrução Normativa número 1234. Artigo 2º. Ao contar da vigência da presente resolução, os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir as notas fiscais em conformidade com as regras de retenção dispostas na Instrução Normativa, sob pena de não aceitação por parte do Poder Legislativo Municipal. Artigo 3º. O Poder Legislativo Municipal deverá tomar as providências necessárias para adaptar as multas de edital de licitação e respectivos contratos administrativos, a fim de constar a observância das hipóteses de retenção do imposto de renda previstas, comunicar às pessoas jurídicas contratadas para que se observem o disposto nesta resolução. Artigo 4. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Pescariabrava, 23 de agosto de 2023. Projeto da mesa diretora, nem apenas para adequação e hoje também apenas para leitura, presidente. Projeto de lei complementar número 34 de 2023, de 31 de julho de 2023, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e crescimento dos servidores públicos municipais de Pescariabrava, estabelece outras providências. Foi realizada a sua leitura em 22 de 8 de 2023, hoje para a primeira votação. Esse projeto tem uma emenda aqui dos vereadores
vereador. Esse projeto tem a emenda supressiva número 01 de 2023 aqui da Casa. Os vereadores abaixo assinados vêm propor na forma regimental a seguinte emenda supressiva. Artigo 1º, ficam suprimidos os artigos 1º e 2º da Lei Complementar número 34, de 31 de julho de 2023, com a seguinte redação. Fica alterada a referência salarial dos cargos de código GNM 04 e GNM 04P, junto ao anexo 2 da Lei Complementar número 64, de 9 de março de 2018, conforme consta na tabela abaixo. Essa tabela está disponível aí no site da Câmara. Artigo 2º, fica alterada a referência salarial dos cargos códigos GNS 08 e GNS 08B, junto ao anexo 1º da Lei Complementar número 64, de 9 de março de 2018, conforme consta na tabela abaixo. A justificativa apresente emenda supressiva, visto que o governo federal está pagando R$ 4.750 por carga horária de 44 horas, e os profissionais do nosso município realizam carga horária de 40 horas, que seria no valor de 4.323. Por esse motivo, o repasse do governo foi realizado de forma errada, devendo ser feito novamente um novo projeto, visto que, se continuar nesse valor, o repasse, os profissionais estariam recebendo por 44 horas e não pelas 40 horas trabalhadas. Pescaria Brava, 29 de agosto de 2023, projeto, essa emenda da Casa, é só a adequação ao engano da lei federal do dinheiro que veio para o nosso município. Esse projeto tem a ver com o piso salarial dos nossos enfermeiros. E ele vai voltar para a pauta. Só foi tirado para modificar ali de 44 horas para 40 horas. Positivo, essa emenda foi obrigatória para justificar ali o engano que teve nas 44 e 40 horas semanais. E também para a primeira votação, o projeto de ordinário número 27/2023, 17 de agosto de 2023, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga. Esse projeto do Poder Executivo já foi realizado a sua leitura em 23/8, semana passada. Hoje vai para a primeira votação. Isso aqui é apenas para reconhecimento de dívida trabalhista. Presidente, só um minuto. Eu peço que, pela urgência desse projeto, a gente coloque também em única votação, se for possível. Vou colocar o seu pedido, vereador. Então, presidente, esses são os projetos para esta noite. Coloque em votação o pedido de única votação do vereador Batavo ao projeto de lei ordinária de número 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívidas não empenhadas e não pagas. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloque em única votação o projeto de lei ordinária de número 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhadas e não pagas. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloque em discussão e em votação a emenda supressiva de número 1 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, ao projeto de lei complementar de número 34 de 2023, que altera e acrescenta dispositivos da lei complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira de vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava, e estabelece outras providências. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloco o pedido de única votação do vereador Jair Correia, o projeto de lei complementar de número 34 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos.
em única votação o projeto de lei complementar de número 34 de 23, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Conforme dispõe nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos vereadores por 3 minutos. A palavra está com a vereadora Raquel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite, pessoal aqui presente e quem está nos assistindo. Eu só gostaria de fazer uma reflexão sobre o sequestro daquela menina de 11 anos nas escolas, né, que, se eu não me engano, aconteceu 2 em Santa Catarina essa semana, uma em Criciúma e a outra lá em cima, lá em cima, né? Que ela foi encontrada em Joinville. E eu acho que já passou aqui pela Câmara de Vereadores, eu lembro muito bem, que são os vigias das nossas escolas, né? Ou do Estado, as estaduais ali, da volta dos aposentados, né, militares, policiais. Eu só quero fazer essa indagação, né? Cuidado, as nossas crianças estão aí a mercê. Ali foi um professor, né? Imagina se tem gente de fora, ex-alunos. Então eu só deixo essa reflexão. Só essa reflexão para as escolas estaduais e as nossas municipais, tá? E também quero novamente falar sobre o preço dos caminhões ali na nossa Avenida Eliette Souza, do Sertão ali, quanto, que também já passou por aqui, foi tirado de pauta do peso dos caminhões, tá? Vai ser colocado lombada agora, vai, mas e o peso dos nossos caminhões, tá? Eu só queria que voltasse em pauta esse negócio da balança, de medir o peso dos caminhões passando nas nossas rodovias. Estou falando da Eliette Souza, mas também de outras rodovias aí, de OJ, com grandes pesos e verificando todas essas nossas OJs. Então, 2 indagações: os vigias, ou a estadual, os aposentados, né, que iam voltar para as escolas, e esse peso dos nossos caminhões aí trafegando nas nossas ruas. Somente um ponto de interrogação. A palavra está com o vereador Jair. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Aos nossos colaboradores, né, desta casa, muito obrigado também. Ao Antônio, sua esposa que aqui se encontra, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. Aproveitando a lenda da nossa querida vereadora Raquel, haja visto que a gente está sendo questionado na questão dos vigias, né, para dar segurança nas escolas, sabendo de que já houve uma prova, um processo seletivo, não sei de que forma foi esse. Então, o pessoal os pais, né, toda a comunidade, todo o município está ansioso que tenha, na verdade, um pouco mais de segurança nas escolas, tendo em vista que a gente está vendo aí, né, vários acontecimentos que existem e estão havendo aqui no nosso território de Santa Catarina. Também não pode se deixar mas aqui não vai acontecer, mas pode acontecer, né? Então nós temos que se precaver disso. E a gente, como vereador, representante do município, de todo o município, a gente é exposto nessa situação, né? Então a gente precisa de uma resposta, né, do executivo, né, para que a gente possa salientar, dizer ao nosso eleitor, ao nosso munícipe, que quando será esse funcionário, esse profissional que vai exercer a função de vigilante, de segurança da escola, né, para se adequar, para entrar no trabalho, que seja contratado, que seja chamado, né. Um outro assunto muito importante, que eu venho há muito tempo já querendo colocar nesta casa, até por uma questão de ordem, uma questão de respeito.
criança que estudava em Laguna, eu recordo até hoje do hino de Laguna. Minha Laguna. Então isso me faz falta aqui nessa casa. O hino que é o nosso respeito, é o nosso fundamento, o hino de Pescaria Brava que está faltando nesta casa. Uma questão de silêncio, uma questão oportunamente de respeito pelo legislativo, por esta casa, pelo munícipe, pelo município, por tudo aquilo que foi fundamentado dentro há 13 anos atrás, digamos assim, né? Em torno disso. Né? Então, acho que nós, todos os vereadores, deveríamos chegar ao nosso presidente e pedir que seja executado dentro do Pescaria Brava. Porque eu tenho certeza que quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende o hino. Isso faz parte da nossa cultura, são letras envolventes da nossa cultura, do nosso estado de ser, daquilo que nós aprendemos, daquilo que vem do nosso berço e que nós trazemos no coração. Então isso é muito importante, eu acho que vocês concordam com isso, não sei, cada um tem um modo de pensar, mas o meu modo de pensar é esse. Eu acho que faz parte de uma questão de respeito com o distrito, onde foi o distrito, emancipou-se e deu-se ali uma letra de um hino de Pescaria Brava, né? Através da vivência, da convivência dos nossos antepassados que nos trouxeram, que nos deram uma história hoje, e nós somos gratos por estar representando o nosso município. Estamos aqui nesta cadeira, enquanto estamos, né? Que a gente não sabe futuramente, o futuro pertence a Deus, mas a gente vai fazendo a nossa parte como vereador, no legislativo, como munícipe, elevando de encontro aquilo que é preciso, que é necessário para o desenvolvimento de Pescaria Brava. Muito obrigado, presidente. Esta é a minha fala nesta noite. Antes de encerrar a sessão, também queria falar que essa casa pudesse fazer um ofício ou notificar para ver como é que está o andamento daquele calçamento da estrada de Laranjeiras, que já foi aprovado no ano passado. Já estamos terminando mais um ano e temos 2 trechos que já foi aprovado, já foi feita licitação, o dinheiro já está em conta. Um, sim, é pelo convênio da Caixa Econômica, a gente sabe que tem burocracia. O outro é outra parte que liga ali no 37 a Laranjeiras. E estamos vendo que vamos chegar mais no final do ano e aquele calçamento não vai ser concluído. A comunidade fica cobrando, os moradores ficam cobrando. Eu peço que essa casa, que a gente possa se mobilizar, os meus colegas vereadores, para a gente ver isso aí, porque vai chegar mais no final do ano e aquele calçamento não vai se concretizar. Desculpe interromper, presidente, eu não gosto disso, né? Acho chato a gente interromper, mas acrescento e aproveito para parabenizo por fazer essa fala nessa questão lá, porque o pessoal lá é tão ansioso mesmo, esperando, e nós nessa casa sabemos que o dinheiro está em conta, né? Então a gente quer assim uma resposta do executivo na questão licitatória. Se tem uma empresa ou se tem alguém já licitando, fazendo os trâmites licitatórios. Não, já tem a empresa vencedora. Então vamos notificar a empresa, né? A empresa tem que dar uma resposta. Vamos trabalhar essa questão, estou junto, estou unido nessa causa, vamos juntos, vamos fazer isso. A empresa, porque cada demora vai chegar mais no final do ano e cada demora aquele valor vai ter que aumentar de novo. Então, que seja a empresa seja notificada para que ela possa começar a executar aquela obra. A palavra está com a vereadora Raquel. Posso só dar um complemento, Leandro, vereador Leandro? E lembrando que olha o transtorno que está em Capivari hoje, né? O pessoal da Iotinha sofrendo, que agora ali é uma única, daqui a pouco vai ser a de Laranjeira, vai ser uma única também. Aí vai ficar dificultoso também para o pessoal de lá. Então, é boa mesmo. Assim, embaixo eu não digo também. Tá bom, obrigado, vereador. E nada mais havendo a se tratar,
Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e convoco a todos para a sessão ordinária para o dia 5 de setembro de 2023, às 19 horas. Boa noite.